Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nós vamos continuar a nossa introdução à eletrônica de potência. Ainda é um vídeo introdutório, nós vamos ver mais alguns conceitos hoje e em breve a gente vai começar a analisar os dispositivos, os diodos. O primeiro deles vai ser o diodo de potência. Tá certo? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir a você aí que se inscreva no canal, deixe o seu comentário e o seu joinha que ajuda a divulgar. Eu respondo os comentários, posso não responder na hora. Isso aqui é um hobby meu, eu tenho outros afazeres, né? Mas na medida do possível eu respondo. A maioria deles estão respondidos, né? Então, aqui a gente tem o projeto, né? O que consta em um projeto de equipamentos de eletrônica de potência. Esse projeto é dividido no projeto do circuito de potência propriamente dito, no circuito de proteção dos dispositivos de frequência, a parte de controle e os circuitos lógicos e de comando, né? Nós vamos fazer aqui uma aproximação da realidade, que é considerar que os nossos dispositivos são dispositivos ideais, ou seja, não há indutâncias de dispersão, estamos ignorando também suas resistências e a indutância da fonte também será ignorada. Isso obviamente não é verdade, e a consequência disso é que o nosso resultado, os resultados que nós vamos encontrar aí com as nossas equações, ele vai fugir um pouco da realidade, porém vai estar bem próximo. Por essa razão, evidentemente é necessário a construção de protótipos, né? E a verificação do resultado na prática daquilo que a gente está encontrando aí na teoria. Então tem aqui o próximo tópico, é o valor eficaz RMS das formas de onda. Isso já foi visto aí lá em circuitos elétricos, né? A gente calcula o valor RMS, que para uma onda senoidal, a gente divide o valor de pico por raiz de 2. Agora, é comum que a gente encontre ondas que não são senoidais, né? E aí nós vamos ter que calcular um valor, uma equação do valor RMS para essas formas de ondas que são diferentes de uma onda senoidal. Aqui nós temos como calcular o valor RMS. Tem aqui uma equação para a corrente, né? A corrente RMS é a raiz de 1 sobre t integral de 0 a t de I ao quadrado dt. Se for tensão, RMS é só trocar a tensão, aqui tensão RMS, e aqui vai ser a tensão ao quadrado dt, certo? Uma outra maneira de se calcular o valor RMS, se você tiver aí os valores, né, as harmônicas, né, decompondo lá o sinal em suas harmônicas, você pode calcular o valor RMS pela componente CC, mais as harmônicas de primeira, segunda ordem até a enésima ordem lá, tá certo? Isso é feito por meio da série de Fourier. Nós vamos usar isso aí largamente, a série de Fourier, razão pela qual eu vou começar a colocar vídeos também na nossa série de Fundamentos Matemáticos de série de Fourier, para que o curso aqui de eletrônica de potência possa ser acompanhado de maneira adequada, né? Ali a gente tem alguns gráficos aí, alguns sinais, né, onde já está calculado ou a equação aí, já está feita a equação do valor RMS. Então aqui a gente tem uma senoide pura, uma senoide completa, né? E como nós já sabemos, é o valor de pico dividido pela raiz de 2. Isso aqui é uma senoide retificada. Perceba que coincide, né, com o valor da senoide não retificada, da senoide que eu tenho pico negativo também. Isso acontece porque isso aqui está ao quadrado, né? Então o pico negativo vai ao quadrado, por isso o resultado é o mesmo, seja para senoide com semiciclo positivo ou negativo, ou para senoide retificada apenas com semiciclo positivo. A gente tem aqui o valor de pico e aqui o período da onda aqui retificada, né? É o período aqui. Aqui passa a se repetir novamente o sinal. Aqui nós temos um pulso senoidal. Então perceba que eu tenho uma senoide, aqui meia senoide, né? E um espaço sem nada, e de repente, um tempo, né, sem nada, e de repente, uma outra senoide. Para esse caso, o valor RMS é o valor de pico, né, a corrente aqui no caso, corrente de pico, raiz de K sobre 2, e o K é igual a T0 sobre T. Eu tenho aqui o T0, que é o período aí do semiciclo, né? E o T é até se repetir, faltou colocar aqui, né? O T é esse aqui.
Aqui nós temos uma senoidal de fase controlada. Então, perceba que nós temos um tempo T1, que é o tempo em que nós vamos fazer o disparo lá do nosso dispositivo. E o valor RMS para esse tipo de onda, aqui no caso nós estamos falando, né, de corrente, então o IRMS é o valor de pico, raiz de K sobre 2 mais seno de T0, 1 menos K, cosseno de π, 1 menos K, tudo isso dividido por 2π, raiz disso aí tudo, né? O K é 1 menos T1 sobre T, um negócio bem complexo aí, né? Quando eu tiver apenas um pulso, então aí já é um pulso retangular, né? E RMS é IP raiz de K e o K é T0 sobre T. Quando for um trapezoidal, eu tenho aqui um valor máximo de B e um valor aqui que eu chamei de IA. E o RMS vai ser K IB ao quadrado mais IA IB mais IB ao quadrado sobre 3, isso aí, raiz disso, K é T0 sobre T. Perceba que se eu fizer IA igual a IB, eu tenho isso aqui, né? Então, IA igual a IB, eu vou chamar de I, né? IA igual a IB, que é igual a I, eu vou ter K, IB ao quadrado ficou I ao quadrado, IA vezes IB é I ao quadrado de novo, e IB ao quadrado é I ao quadrado novamente, tá? 3I ao quadrado, cancela com esse 3, o I sai aqui da equação, né? E eu fico com isso aqui, IP raiz de K. Fica só o K dentro da raiz. Então, isso aqui eu fazendo I, B e A igual a I, eu vou cair nesse caso, que é um pulso retangular. E quando for o triangular, eu vou ter IP raiz de K sobre 3 e o K é T0 sobre T. Eu tenho aqui o T0 e o T. Bom, nós vamos ver em breve aí, nós vamos fazer exercícios, né, para determinar equações para determinados tipos de onda, né? Vamos fazer exercícios disso daí. Tá certo? Os nossos dispositivos, eles são baseados em chaveamento, são semicondutores, né? Eles vão ser aí idealizados como chaves, e devido ao chaveamento deles, nós vamos ter alguns efeitos aí colaterais, né? Nós vamos aqui introduzir, então, devido ao chaveamento, nós vamos introduzir harmônicas de corrente e tensão no sistema de alimentação e na saída dos conversores. Isso vai causar geração de harmônica no sistema de alimentação, distorção da tensão de saída e interferências em circuitos de comunicação e de sinalização, né? Para mitigar esse problema, nós vamos colocar filtros, né, na entrada e na saída do nosso sistema. Graficamente é o que a gente tem aqui. Nós temos aqui um diagrama de blocos, né, onde nós temos o nosso conversor propriamente dito, conversor de potência, um filtro de entrada, um filtro de saída. Então o sinal vem aqui da fonte de alimentação, vai passar pelo filtro de entrada, conversor de potência, filtro de saída, e o sinal de saída ele é retroalimentado aqui no sistema de controle, que é o sistema que vai fazer o chaveamento dos nossos dispositivos que estão aqui dentro, né? Então, filtros de entrada e saída reduzem o nível de harmônicas para um valor razoável. E aqui uma observação importante, para avaliar o desempenho de um conversor, né? As tensões e correntes de entrada e de saída são expressas em série de Fourier. Daí a importância, eu vou colocar lá como eu já falei, lá na nossa série de matemática, eu vou começar a colocar vídeos de série de Fourier, para tornar aí possível o estudo da eletrônica de potência. Bom, a gente falou lá em dispositivos ideais, né? Então vamos ver agora as características de dispositivos ideais. As características e especificações das chaves. Vamos ver primeiro o comportamento, como seria o comportamento ideal. E no próximo quadro a gente vai ver o comportamento real aí da nossa chave, que nada mais é do que um semicondutor, né? Então quando essa chave estiver ligada, ou seja, fechada, ela deve possuir alta capacidade de transportar uma corrente direta, né? Uma característica ideal. Baixa queda de tensão direta. Então, quando eu estiver conduzindo essa corrente, eu preciso ter uma baixa queda de tensão no dispositivo. E uma baixa resistência de condução. Obviamente, essa baixa resistência vai levar a alta corrente e a baixa queda de tensão, né? Tem que haver coerência aí na coisa, né? Quando essa chave estiver desligada, quando ela estiver aberta, ela tem que ter uma alta capacidade de suportar tensão reversa, né? Tendendo aí ao infinito. Lá na eletrônica, quando
estudamos, por exemplo, os diodos, nós vimos lá que uma característica na folha de dados do componente era a tensão reversa que ele suportava. Então, o que está dizendo aqui é que uma tensão reversa nessa chave aberta tem que tender ao infinito. Ela tem que ter uma baixa corrente de fuga no estado desligado. Então, essa corrente de fuga é aquela corrente de portadores minoritários, ainda que o dispositivo esteja operando na condição reversa. Nós vimos lá na eletrônica que existe uma corrente ainda que seja muito pequena, e aqui está dizendo que essa corrente tem que tender a zero. E uma alta resistência, evidentemente, tendendo aí ao infinito. Além disso, o processo de comutação tem que ocorrer instantaneamente. Então, essa abertura e o fechamento da chave, ela ocorre de maneira muito rápida, instantaneamente, a fim de que o dispositivo opere em altas frequências, né? Significando que ele tem baixo tempo de atraso. A gente vai ver um gráfico aí no próximo quadro, onde nós vamos ver esses tempos aí. O tempo de atraso, por exemplo. O livro que nós estamos adotando é um livro que foi traduzido do inglês. Então, esse TD é delay, né? Atraso, tempo de atraso. O tempo de atraso tem que tender a zero. O que é o tempo de atraso? É dado o disparo e a abertura não ocorre imediatamente. Existe um tempo até que comece a ocorrer a presença de sinal. Baixo tempo de subida. Então, depois do tempo de atraso, né, depois de começar a subir o sinal, vai demorar um tempo até que o sinal suba ao valor desejado. Esse é o tempo de subida, TR, também vem no inglês. Baixo tempo de armazenamento. Então, no momento em que eu vou desligar a chave, se aqui eu tinha um tempo de atraso, né, para subir o sinal, na hora que eu mandar desligar, ele vai demorar um tempo até que o sinal comece de fato a descer, é como se estivesse armazenado. O sinal é um tempo de armazenamento. E um baixo tempo de descida. Também deve requerer uma baixa potência de comando. Nós já vamos ver no próximo quadro. É o disparo, né, o momento que a gente dispara o dispositivo. PG deve tender a zero. Uma baixa tensão de comando e uma baixa corrente também de comando. Esse fechamento e abertura devem ser controláveis, com um pulso de largura muito pequena. Então, quando eu quiser fechar e abrir a chave, nós vamos dar um pulso, e esse pulso tem que ter uma largura pequena. Aqui nós precisamos entender o significado físico, né, de uma derivada aí, né? Então, elevado dV/dt. O dV/dt deve tender ao infinito. O que é um dV/dt? Nós temos que interpretar esse significado matemático aqui. O dV/dt ele é a taxa de variação da tensão ao longo do tempo. É uma taxa de variação. Então, a chave tem que ser capaz de lidar com mudanças rápidas na tensão sobre ela. Se a chave tem um alto dV/dt, ela tem uma alta taxa de variação na tensão ao longo do tempo, ela é capaz de lidar com mudanças rápidas, é capaz de mudar rapidamente isso daí. É isso que está dizendo um elevado dV/dt. Também, obviamente, vai ter que ter uma alta taxa de corrente também tendendo ao infinito. Essas comutações vão causar calor. Então, o dispositivo, a chave, deve ter facilidade em dissipar o calor, além de uma capacidade de suportar uma corrente de falha por longo tempo. Então, se tiver uma falha no dispositivo, ele tem que ser capaz aí de suportar a corrente de falha por longo tempo, o nosso dispositivo ideal, né? Agora vamos ver o dispositivo real, né? Como é o comportamento real do dispositivo. Antes de analisar os gráficos, vamos olhar aqui como um esquema de como seria o dispositivo. Então eu tenho uma carga, uma tensão CC aplicada lá entre a carga e o terra, a nossa chave e uma fonte aqui de disparo, né? Que é o gate. Então toda vez que a gente mandar um sinal, a gente fecha essa chave aqui, certo? É uma chave controlada. Agora vamos ver as curvas ali. A gente tem aqui a curva da tensão SW também vem do inglês, é switch, tensão de comutação, corrente de comutação, a corrente no gate, a corrente lá de disparo, né? A tensão de disparo e a potência de comutação. São esses os gráficos que a gente tem aqui, vamos ver um a um. Então veja, no momento
né, em que eu mando um disparo, aqui uma corrente no gate, eu vou fechar a chave. Então vai ter um tempo de atraso, um TD aqui. A partir do momento do disparo, existe um tempo de atraso. Então o sinal começa a subir, o TR, né, ele vai começar a subir. Aí ele tem um tempo de condução, que ele vai estar conduzindo, até que eu mande desligar. Quando mandar desligar, ele não vai descer de uma vez, ele ainda vai ter um tempo de armazenamento, conforme nós falamos anteriormente, e depois ele vai começar a descer até o valor mínimo, que não é zero, porque nós temos lá as correntes de fuga, né, no dispositivo, certo? Esse é o gráfico da corrente, e a tensão vai acontecer exatamente ao contrário da corrente. No momento em que eu disparo, né, que a corrente começa a subir, a tensão começa a descer até um valor de quase zero, quando eu estou conduzindo, né? Quando eu mando desligar, a tensão vai começar, a chave vai abrir, né? E a tensão vai começar a subir novamente. Então aqui é o gráfico da tensão, esse é o gráfico do disparo, né? Ele tem um valor máximo aqui, até que a gente mande desligar, aí ele cai e vai repetir o fenômeno novamente no momento em que eu disparar o dispositivo de novo, certo? Esse é o período aí da comutação, né? Então perceba que o período ele ocorre entre um disparo e outro, né? Então todo esse período aqui eu começo a repetir o processo entre um disparo e outro. Cuidado para não confundir aí, né? Aqui a tensão no disparo, né? E agora, para entender o gráfico da potência, vamos analisar aqui as equações da potência, né? Então, a perda média na condução é 1 sobre Ts, o período lá, né? Integral de 0 a Tn P dt. É assim, né? Com essa integral é que a gente calcula uma média de uma função periódica. Vamos ver isso aí num vídeo futuro aí, bem próximo. Então, essa é a potência média. No momento é de 0 a Tn, então é no momento em que eu estou conduzindo lá. E a perda na comutação é a soma das perdas de 0 a Td, que é o delay, de 0 até a subida, de 0 ao armazenamento e de 0 até a descida, né? Esse aqui é Fs, mas Fs é 1 sobre Ts, né? A frequência, em vez de, aqui está em termos de período e aqui está em termos de frequência. E aqui é a dissipação total na chave semicondutora. Então, a potência no dispositivo é a potência ON, né? É essa potência aqui, mais a potência de comutação, mais a potência de disparo para acionar a chave. Certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro, então eu vejo você no próximo vídeo.